Olá, boa noite a todos do Facebook. Tô chegando aqui, hein? Só alternar aqui. Vamos deixar assim, né? Quanto você é decidido? Ou quanto as decisões na sua vida fazem realmente parte de você, né? Como é que você consegue se recolocar ou como você consegue acreditar exatamente nas próprias questões da vida, naquilo que se vem fazendo todos os dias, naquilo que se vem buscando, na verdade, na necessidade do que se vem aprimorando. O quanto você é decidido ou o quanto você é decidida. Qual é a sua coragem, até onde é que ela chega. Ok? Opa, vamos lá, vizinha tá piscando. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Sheila Silva, de Seixal, Portugal. Seixal, Portugal, tá chegando, hein? Primeirona aqui, hein? Aí, boa noite, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Obrigado pela parceria. Obrigado por estar aqui sempre comigo. Isso é muito bom. Vamos falar o quanto você é decidido hoje. Vamos esperar alguns minutinhos aí, a gente já começa falando, né? As pessoas que vão chegando vão falando boa noite. Pra gente saber quem está aí assistindo, né? Quem é da noite fala boa noite, quem é do dia fala bom dia. E quem é da madrugada, né, Sheila? Fala boa madrugada, né? Tem um A aqui. Tá boa a imagem, tá bom o som, dá para ouvir. Quanto você é decidido? O quanto você decide pelas coisas? Ou quanto tempo você leva para decidir certas coisas? Na verdade, o que é que nós temos que decidir na vida? E por que temos que dividir? Mais um super tema, muito bom. Obrigado, muito obrigado. E por que nós temos que decidir? Né? E de que maneira nós devemos decidir tudo isso? A verdade é que quando a gente diz o quanto nós somos decididos, a gente entende aonde precisamos chegar e como precisamos chegar. Seja bem-vindo, Edson Pereira. E como precisamos chegar e de que maneira devemos chegar. Às vezes, dentro do nosso próprio conceito, as coisas desaparecem da vida da gente. E aí, como é que a gente faz? Como que a gente recria tudo isso? E de que maneira a gente recria? A gente recria de uma maneira muito simples e muito fácil. A decisão ou decidir, cabe a nós parar para pensar o quanto é importante que a gente decida. O quanto é importante que nós possamos entender a veracidade do valor daquilo que nós mesmos acreditamos. Por exemplo, o que você decide no seu dia a dia? Como é que você decide no seu dia a dia? Porque são tantas coisas que ficam sem decisão, são tantas coisas que ficam para trás, são tantas coisas que talvez você nem leve para a tua vida e você muitas vezes nem decide. Você não decide ser feliz, você não decide recriar a sua vida da melhor maneira possível, você não decide mostrar o quanto você sente e o como você sente. Você não consegue decidir o quanto é importante a vida para a sua própria vida. Porque quantas coisas vão ficar para trás sem mesmo você ter decidido?
Então por que lutar contra? Então por que lutar contra o seu próprio egoísmo? Então por que lutar contra o seu próprio, os seus próprios nervosismos, vamos dizer assim? Então, o quanto você é decidido? O quanto você decide realmente que hoje é o dia de mudar e você muda? O quanto você decide que agora eu preciso fazer diferente e você faz diferente? Mas quantas vezes você já decidiu voltar para trás? Muitas vezes. Quantas vezes você já desistiu e decidiu desistir? Várias vezes. Agora, o que é que mais vale a pena? É uma decisão positiva ou é uma decisão negativa? Depende do ponto de vista, né, Sr. Rufo? Sim, depende do ponto de vista daquilo que você puxa para o seu lado, ok? Então, às vezes a gente manipula para o nosso próprio lado, achando que essa é uma decisão sábia ou correta. Por quê? Porque nós não temos a condição de ouvir e fazer a diferença. Aonde eu decido sim e aonde eu decido não. Quantas vezes eu não vou nem conseguir decidir, porque o tempo vai passar, e o tempo passando, tudo vai embora, e muitas coisas ficarão sem a minha decisão. O que eu mais preciso no momento, o que eu mais recrio no momento, é quando eu paro, avalio e consigo entender o quanto é importante decidir. Aí eu paro, penso e digo quanto isso pesa na minha vida, o quanto isso muda a minha vida e de que maneira isso vai mudar a minha vida. Esta é a decisão, uma decisão clara, uma decisão lógica, uma decisão exímia, dentro da fina categoria que nós temos, que é o saber, que é o conhecer. Nós julgamos muito as pessoas. Nós julgamos as pessoas pela aparência, nós subestimamos as pessoas, nós achamos que elas não sabem de nada e quem sabe somos nós. Porque muitas vezes nós queremos ensinar o profissional a trabalhar e a gente nem sabe trabalhar com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente não decide ouvir, a gente decide decidir. E nem sempre você está na posição da decisão, mas sim de ouvir como vai ser decidido o seu caminho. Complexo, mas entendível para quem tem ouvido para ouvir. Entendível. Porque assim nós precisamos entender a verdadeira lógica de ser, o caminho exato da nossa vida e do nosso conceito. Quando é que eu decido? Eu decido quando é melhor para mim ou decido quando é viável para mim? Na maioria das vezes quando é viável, porque eu gosto de manipular aquilo que seja melhor para mim, então eu vou decidir agora isso. E amanhã eu esqueço as minhas decisões, como promessas de finais de ano. Quantas vezes você já prometeu, desejou e nunca realizou? E quando se pergunta o que foi que você decidiu mesmo, você diz, nem lembro, foram tantas as coisas. E eu não preciso decidir por tantas coisas, eu preciso decidir por algumas essenciais coisas na minha vida. E decidir é o caminho correto, porque é assim que a gente consegue crescer e é assim que a gente consegue fazer a diferença na nossa vida. Exatamente assim. Quando nós absorvemos toda e qualquer que seja a nossa razão, nós conseguimos entender que forte é as nossas decisões. Quantas vezes eu digo, eu decidi fazer assim, mesmo sendo errado, eu decidi, mesmo sendo errado. Como é que pode um ser humano na vida dizer que mesmo sendo errado, eu decidi assim? Porque ela já sabe dos erros. Por que que ela vai decidir mais errado ainda em cima da própria vida dela? E de que maneira a vida atrapalha o seu crescimento? E de que maneira a vida te atrapalha dentro das suas decisões? Como é que você imagina tudo isso? E de que maneira você decide tudo isso? Quando é que nós buscamos algo muito mais concreto na nossa vida? Quando nós realmente decidimos. Veja, você decidiu, por exemplo, limpar a sua casa amanhã? Será que você limpa? Quantas pessoas amanhã não vão limpar a sua casa? Porque elas talvez nem estejam mais lá para limpar. Você decidiu fazer um melhor trabalho amanhã e mudar a sua vida amanhã?
Por que você não mudou ontem ou hoje? Por que você decide sempre na última hora e no desespero? Por que você não decide todos os dias seguir a disciplina daquilo que te é colocado ou daquilo que necessariamente você precisa? Porque decidir é a parte mais difícil da vida. Porque quantas coisas ficarão sem decisões? Quantas coisas ficarão no vácuo da vida e eu não vou conseguir decidir? Mas se eu conseguir continuar lutando e decidindo todos os dias essa mudança, eu vou mudar. Se eu decidir todos os dias crescer, eu vou crescer. E por que não? Porque na maioria das vezes eu deixo essas decisões quando eu estou na boca do poço. Não é assim? Quando o poço está chegando, eu estou ali na boca para morrer afogado ou cair no buraco, aí eu decido mudar. Mas amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã é um dia que não existe. Ok? Deixa para depois também não existe. São plaquinhas que você coloca no seu jardim e que não tem a mínima essência dentro da sua vida. Por que eu vou fazer amanhã? Ah, mas Rufo, eu decidi que amanhã, quando eu acordar, tudo bem, eu entendo isso perfeitamente. Mas eu quero dizer para você, por que amanhã? Porque se tantas vezes você abriu a mesma porta, se tantas vezes você ouviu as mesmas coisas, por que amanhã? Por que o teu egoísmo é tão grande que não se faz entender para você mesmo que o momento é de decidir, que o momento é de mudar? E a decisão é a palavra, porque não existe escrita, não existe digital, existe a palavra. E a palavra tem muito mais valor, a palavra tem muito mais firmeza, porque é a sua palavra de honra que diz, eu decido, eu acredito e eu prometo. Quando nós entendemos um pouco sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, a gente entende o quanto as pessoas tentam se auto-manipular, ou tentam até mesmo manipular as outras pessoas. As pessoas sempre procuram as desculpas, sempre desculpas. E aí eu digo, que criança grande que vocês são. Por que viver de desculpa sempre? Por que ficar manipulando sempre? E por que não decidir pelo caminho correto? Quanto tempo na sua vida você vai ficar trilhando o mesmo caminho sem decidir a mudança? Quantas vezes no seu caminho você vai parar e dizer, eu desisti? Cadê a sua coragem? Cadê a sua força? Cadê a sua determinação? Cadê a sua decisão? Cadê? Decida. Decida hoje, para que hoje comece. Decida agora, para que agora comece. Na segunda-feira? Não. Porque na segunda-feira já passou. E quantas segunda-feiras você já decidiu? E quantos amanhãs você já decidiu? As pessoas precisam entender o quanto é importante a gente poder caminhar todos os dias. Isso mesmo. As pessoas estão vivendo de justificativas. Isso mesmo, Vanessa. A justificativa. Elas precisam justificar os seus erros. Elas precisam justificar todo momento. Elas ficam justificando isso mesmo. Por quê? Porque elas não decidem. O justificar é o mesmo que manipular. A gente manipula algumas coisas na vida da gente para não mudar, para não fazer. E mesmo sabendo que tudo isso vem de encontro com a minha qualidade de vida, com o meu bem-estar, com o meu sorriso, com a minha alegria, com a mudança da minha vida. E muitas vezes assim, eu não decido mudar. Quando é que nós vamos parar para entender que a gente consegue ouvir, que a gente consegue pensar? Porque a nossa cabeça ela tem um poder muito grande de entendimento. Poucas pessoas usam isso. Como dizia o nosso amigo Raul Seixas, a gente usa 10% da cabeça animal, porque nós poderíamos usar muito mais. E é uma canção boa de Raul. Então, realmente, a gente usa pouco, sim,
a gente usa pouquíssimo, tá? E a gente deveria usar muito mais? Sim, deveríamos usar muito mais. Porque quando nós conseguimos fazer com que a nossa cabeça trabalhe a essência daquilo que vai ser realizado, nós conseguimos muitas coisas. Quando nós conseguimos dominar a nossa mente e fazer com que ela entenda dentro do processo, porque assim, as pessoas esperam dentro da decisão uma coisa chamada milagre. As pessoas querem do dia para a noite que tudo mude. As pessoas querem caçar aqui, querem caçar ali, querem ir na internet lá, querem ir no vizinho aqui, querem no pai lá ali. Não é assim. Tudo tem o seu processo. Tudo tem o seu processo. E quando nós paramos para pensar, quanto tempo eu levei para me estragar? Quanto tempo eu levei para me estragar? E quanto tempo eu vou levar para me curar? Nós somos, na verdade, um aquário com areia. Porque quando você pega areia e joga dentro do aquário, essa água fica muito turva, ok? E depois ela vai baixando, baixando, baixando devagar, até ela ficar límpida e transparente. Mas qualquer desvio nosso, mexeu na areia, a terra volta a subir e o aquário fica nublado de novo. É a nossa vida. É a maneira da gente enxergar. Quantas vezes nós não conseguimos ver isso? Porque nós mexemos na nossa vida, que é algo muito sensível, é algo muito transparente. O que nós precisamos entender é que nós temos o caminho dentro de nós, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa visão. Quando nós trabalhamos os nossos neurônios, o nosso cérebro para entender, e muitas vezes as pessoas não querem entender, e quando nós trabalhamos isso para que elas possam entender, aí sim a mudança é completa, aí sim a mudança é lógica, porque nós conseguimos fazer isso, porque nós conseguimos verdadeiramente mudar. Quando eu vivo de, eu era assim, minha vida sempre foi essa, eu penso que um dia, o que você está fazendo com você mesmo? O que você está fazendo com a tua vida? Por que você não decide? E a decisão é o troféu mais nobre que uma pessoa já possa ter recebido. Porque a pessoa que decide e vai e faz, ela muda. A pessoa que decide, vai e faz e acredita, ela muda. E o orgulho não é para os outros. O orgulho é para ela mesma, porque ela mesma precisa disso para poder sobreviver, para entender a sua qualidade, a sua autoestima e a sua qualidade. Quantas vezes você parou para pensar que você poderia mudar, que você poderia decidir? Quantas pessoas acham que os milagres acontecem? Não, eu vou fazer um trabalho aí 1 mês, 2 meses, estou boa, estou bem. Quanto tempo na vida você levou para se estragar? Quanto tempo você pensou errado? E agora você quer o quê? Um passe de mágica que alguém faça um milagre na sua vida. Porque você precisa mudar. É você quem precisa absorver isso e mudar. É você quem precisa trazer isso para dentro do seu coração. Para você entender o quanto isso é importante. Não viva pelo outro, viva por você. Não arrume a desculpa pelo outro. Arrume a sua desculpa. Ou viva da sua desculpa. Ou reconheça a sua desculpa. É exatamente assim que a vida faz. Obrigado, Lucielma. É assim que a vida faz. Então, quando nós entendemos que o melhor momento de decidir é agora, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e dizer, vai, me diz que eu vou fazer, vai, me diz que eu vou realizar, vai, me mostra esse caminho, porque é esse caminho que eu quero seguir. Quantas vezes você disse, eu vou cuidar da minha cabeça, eu vou cuidar do meu coração, eu vou cuidar da minha razão, eu vou buscar o meu caminho, eu vou buscar o meu alicerce. Quantas vezes você decidiu isso? Poucas vezes. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes o caminho mais fácil é o mais razoável.
decidir trilhar é uma estrada longa, porque mudar é longo, mudar leva tempo, porque você precisa sair das suas manias, você precisa sair das suas manipulações, você precisa sair das suas justificativas e você precisa simplesmente mudar. Eu sempre brinco porque assim, muitas pessoas talvez nem saibam disso, né? Porque às vezes eu preciso ficar falando, mas eu sou escritor. São 6 livros publicados e escrevo para alguns jornais, tanto nacionais quanto internacionais. E às vezes eu escrevo uma frase e publico. Eu conversei isso até com a Sônia hoje. E as pessoas às vezes dizem, nossa, mas você está triste? Eu digo, eu triste? Por que triste? Nossa, que frase é essa? E eu tenho que dizer, eu sou um escritor. Ok? Então eu escrevo para as pessoas, eu trabalho para as pessoas. Eu vivo para mudar a vida das pessoas, para o melhor, para o bem delas, desde que ela abra os seus ouvidos para me ouvir, desde que ela entenda isso. Por quê? Porque a essência é exatamente isso. É você ter a humildade de dizer assim, eu decido mudar. Então, quando eu escrevo um texto, tem um texto meu na internet, que eu digo, não leve a vida tão a sério, que é um dos textos que eu mais gosto, que estão lá na internet, você acha na UOL. Tem uma página na UOL com várias frases de Edson Rufo. Eu digo que exatamente a gente não precisa levar a vida tão a sério, mas a gente precisa decidir mudar. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos do essencial. E qual é o essencial? É o sorriso, é o abraço, é o elogio. Quantas vezes você foi elogiada, ou melhor, quantas vezes você elogiou? Quantas vezes você disse para alguém muito obrigado? Quantas vezes você decidiu que deveria realmente mudar? Quantas vezes você decidiu que realmente precisava agradecer? Quantas vezes você decidiu que realmente precisava reconhecer? Eu tenho pacientes que estão há muitos anos comigo, muitos. E quando eu digo muitos, é muitos anos mesmo. E as pessoas, né, teve algumas pessoas que dizem assim, mas as pessoas não melhoraram. Sim, elas melhoraram, e muito. E por que elas ainda continuam com a terapia, ou porque elas ainda continuam com esse bate-papo com Edson Rufo? Porque elas encontram nessas sessões os grandes objetivos de mudança, os grandes objetivos de decisões. Porque quando nós nos colocamos exatamente como nós precisamos entender a vida, aí é a parte mais fácil ou a parte mais difícil. Mas é a maneira pela qual nós buscamos realmente as nossas decisões, pela qual nós buscamos realmente as nossas mudanças. E decidir é a melhor parte da vida. E decidir é a melhor parte que a gente pode absorver dentro de nós. Quantas coisas ficarão para trás sem a gente decidir? Quantas gavetas ficarão sem arrumar? Ok? Quantos tchau nós deixaremos de dar? Então decida agora, antes que eu não consiga nem decidir. Porque o essencial de tudo, nesse momento, é eu entender que a minha mudança é agora. Que eu preciso trabalhar a minha cabeça, que eu preciso entender a minha cabeça, que eu preciso me curvar diante do eu preciso de ajuda, me ajude. Porque a autossuficiência de cada pessoa, às vezes, é o grande caminho por onde ela cava o seu próprio buraco. Porque a gente vive na autoconfiança. Ah, mas não é bom isso? Sim, desde que você tenha uma consciência límpida e um caminho correto. Mas agora, a partir do momento que você tem a sua autoconfiança da desculpa, não. A autoconfiança da desculpa é só o botãozinho que falta apertar para tudo explodir. E às vezes a gente precisa mudar tudo isso para o nosso melhor. A gente precisa mudar tudo isso para a nossa vida. Como que eu mudo isso, Rolfo? Você muda a partir do momento que você decide.
Você muda a partir do momento que você realmente queira trabalhar a sua vida, cada partícula dela. Quando você quer, dentro da sua vida, ouvir os conselhos, ouvir as direções e mudar cada pontinho dela. Porque enquanto eu me preocupo com os outros, eu não cresço. Porque eu vivo para os outros, eu não cresço. Eu acho desculpas para poder estar no meio dos outros, eu não cresço. Eu sempre vivo da desculpa. Eu sempre vivo da justificativa. Ou sempre vivo da minha própria manipulação. Aí eu preciso criar uma coisa chamada decisão. A decisão não é dura, mas ela é fácil. A decisão não é dolorida, ela é alegre. Decidir é o melhor caminho que a gente tem para a nossa vida, sim. Por quê? Porque nesse momento de decisão, nós conseguimos exatamente criar o quê? O alicerce de tudo aquilo que nós vamos ter na nossa vida. Quantos anos você tem? Ou até quantos anos você pretende viver? Ou a partir de quantos anos você tomou consciência de quem você era? Olha para trás. Se nada mudou do seu jeito, por que não deixa mudar agora? Né? É isso que eu digo aos meus pacientes. Se até agora nada mudou com o seu jeito, por que você não vem para cá? Para mudar agora de um jeito melhor. E qual é esse jeito melhor? É a nossa conversa, é o nosso bate-papo. Então nós precisamos entender que quando a gente fala, por exemplo, eu falo para muitas pessoas que também não sabem, porque também não perguntam, né? Mas assim, ou também não leem, né? Porque quantas vezes eu já publiquei aí, trabalho com radiestesia, trabalho com Feng Shui, trabalho com acupuntura, trabalho com equilíbrio, trabalho com as emoções, não é? Sou consultor de algumas empresas onde eu trabalho com as equipes. Então, tudo voltado ao crescimento do ser humano, tudo voltado ao crescimento daquele que quer crescer, aquela pessoa que quer abrir o seu coração. Quantas pessoas dizem, não, isso aí agora não, eu vou fazer isso aqui, depois mais lá para frente eu faço. Quantas vezes as pessoas não deixam passar e não fazem? Quantas vezes as pessoas deixam de crescer? É aquilo que eu disse, muitas vezes a gente não vai ter tempo nem de dar tchau, nem de arrumar as gavetas, porque vai passar. E a gente só deixou passar. A gente não decidiu mudar. A gente não decidiu aprimorar isso na nossa vida. Aí eu pergunto para você, que está aí me ouvindo, porque algumas pessoas entram aqui realmente para ouvir o que eu estou falando, para puxar lá no fundo da sua alma e dizer assim, nossa, essa foi uma alfinetada, né? Nossa, isso agora puxou minha orelha, porque o objetivo é esse, o objetivo é te ajudar. Aqui nessa palestra de 30, 35, 40 minutos, é para fazer você acordar e perceber o quanto é importante você decidir a dar valor a você mesmo. Como é bom a gente dar valor a nós mesmos. Como é bom a gente poder criar esse valor para nós mesmos. Porque é assim que a gente cresce. É assim que a vida muda. Enquanto eu acho a desculpa no outro, eu não cresço. Enquanto eu dou a desculpa porque fulano, eu não cresço. Eu sou um ser individual. Nasci sozinho. Me crio só. Muitas vezes a gente se junta. Mas mesmo assim, os nossos pensamentos também continuam seguindo a nossa direção. Ok? Então a gente simplesmente faz uma junção de pessoas, mas nós continuamos sendo uma única pessoa. E uma única pessoa de decisão, uma única pessoa que pode mudar o futuro de outras pessoas. Eu me lembro uma vez que eu estava na pousada do Rio Quente, num contrato firmado aí com um empresário que me levou. Eu fiquei uma semana lá dando uma palestra e eu andava por dentro do resort e as pessoas paravam
né? Porque eu dei algumas palestras na semana e as pessoas paravam para dizer assim, que, puxa, aquela sua palavra, aquela sua frase, aquilo que você colocou, despertou em mim aquilo que eu já sabia, mas eu não tinha coragem de decidir. E isso é legal. Porque assim, eu sempre digo que eu tenho muita história para contar. Porque a minha vida de trabalho vai para mais de 35 anos de trabalho. Trabalho com o ser humano. Mas eu sou profissional simples, talvez humilde, não sei se seria isso, mas eu trabalho simples. Eu trato as pessoas com simplicidade, sem arrogância. Às vezes sou tratado com arrogância por outras pessoas. Mas eu trato meus pacientes, meus clientes, com a maior simplicidade possível. Sabe por quê? Porque a essência do meu trabalho chama-se amor, chama-se próximo. É fazer o outro crescer, é fazer o outro enxergar exatamente aquilo que ele precisa. Então, o que nós precisamos entender é que nós temos que ser humildes. Porque nós estamos buscando uma coisa chamada ajuda. E hoje buscar uma terapia, hoje buscar um conselho, hoje buscar uma ajuda, hoje buscar um bate-papo, faz com que a nossa autoestima vá lá em cima. E as nossas decisões mudam muita coisa. Eu comentei com vocês que eu estou aqui no consultório novo, né? Mudei, né? Teve uma semana aí que eu fiquei sem dar palestra, porque desde segunda-feira passada eu já estou aqui no meu consultório. Então, eu sempre digo que a gente precisa desejar as coisas. Assim, pensa nela, deseja ela, da maneira que você quer, e o melhor para você, e sopra. E ela vem. E ela vem. Por quê? Porque nós é que emitimos essa energia positiva. E quando a gente abraça tudo isso, quando a gente recria tudo isso, é o que nós precisamos entender. É humildade. A gente precisa ser humilde. E a gente precisa exatamente ajudar a outra pessoa. Hoje nós estamos vivendo num mundo muito diferente. E que talvez depois de amanhã, no final do ano, ano que vem, a gente ainda tenha muita dificuldade de viver naturalmente como nós já vivemos uma vez. Por quê? Porque nós aprendemos muitas coisas hoje. Nós aprendemos a trabalhar em casa, nós aprendemos a desafiar e concretizar, nós aprendemos a ir buscar ajuda. Hoje, a terapia online, por exemplo, me deu o prazer de conhecer pessoas maravilhosas neste mundo. Eu não vou dizer neste Brasil, mas eu vou dizer neste mundo. Obrigado, Lucelma. Então, o que nós precisamos é entender que nós abrimos novos horizontes. Obrigado, Sheila. A Sônia usa até batom agora. Sou muito grato a você, Edson. Muito obrigado, Sônia. Então, quando nós decidimos pela humildade, é ir buscar exatamente aquilo que nós precisamos, a nossa felicidade, o nosso crescimento. Às vezes, você diz, eu não tenho dinheiro, né? Tá difícil, mas você gasta com tantas outras coisas e você não valoriza exatamente aquilo que te cresce, aquilo que te faz enxergar o valor. É assim, porque as pessoas são assim, ok? As pessoas às vezes levam vantagem de muitas coisas que são erradas. E isso ela sabe. Porque essas pessoas deveriam olhar para ela mesma e dizer assim, não, eu estou errada. Peraí, eu tenho que mudar isso. Elas não precisam ouvir. Elas mesmas podem olhar para si e dizer, puxa vida, é verdade. Eu estou errada. Então, quando nós buscamos exatamente a nossa transparência, quando nós buscamos exatamente a nossa decisão, a gente muda. Quantas pessoas já não mudaram? Quantas pessoas já não cresceram? Quantas pessoas já não sorriram? Quantas pessoas já não se amaram e não valorizaram exatamente o seu processo?
Em 30 e poucos anos de profissão, eu conheci muita gente. Eu palestrei para muita gente. Eu acho que assim, as pessoas, elas precisam entender que existe algo na vida chamada consideração. Quando as pessoas decidem considerar as outras pessoas, respeitar as outras pessoas, elas se respeitam. Porque todos nós queremos ser respeitados como profissional, não é? Então tem até uma frase minha que eu já escrevi, já disse aqui uma vez, que respeite um profissional da mesma maneira que você gostaria de ser respeitado. Ok? Agradeça um profissional da mesma maneira que você gostaria de ser agradecido. Valorize aquilo que você tem e decida que cada vez mais aquilo que você tem é o que vai melhorar a tua vida e é o que vai mudar a tua vida. Então, como eu disse aqui, lá atrás, eu tenho pacientes muitos anos comigo, porque a essência desse paciente é buscar sempre a orientação. Não é porque ele está comigo há X anos, nossa, já está... Não, porque a vida da gente é uma constância, muda a todo momento. E a gente sempre precisa de alguém de confiança para a gente poder pedir uma opinião e para a gente poder realmente mudar. Mas muitas vezes o nosso egoísmo, as nossas manipulações ou justificativas não nos deixam crescer, não nos faz entender a essência do que é ser uma pessoa, um profissional. Quão profissional você é na sua vida? Que beleza, que ótimo. Você já imaginou o teu chefe dizendo para você, nossa, parabéns, eu estou feliz com o seu trabalho. Você já acordou dizendo assim, puxa vida, hoje eu preciso realizar essas tarefas. Mesmo que eu não receba elogio, mas eu preciso realizar essas tarefas dentro da minha empresa, ou na minha empresa, ou na empresa que eu trabalho. Porque a gente precisa decidir todos os dias. Às vezes as pessoas esquecem que o sapato que ela veste, que a comida que ela come, que o sorriso que ela dá, vem essencialmente da onde ela tira tudo isso. E isso tudo precisa ser construído com uma base de amor, com uma base de carinho. Se você tem a sua empresa, se você tem o seu negócio, decida fazer com que as pessoas que estão envolvidas nisso sejam as pessoas mais felizes do mundo, porque você que vai fazer essa felicidade acontecer. E é exatamente assim que a gente precisa fazer, com que as pessoas, e por mais dificuldade que a gente possa estar passando, a gente tem que estar sempre assim, ó, sorrindo, olhando para as pessoas e dando a elas a mão, e dando a elas uma palavra, né? Como disse a menina, eu quero um dia ser a sua paciente. Não demore, não espere passar muito tempo, né? Porque assim, não é a questão de, vem logo com esse... Não deixe a sua vida passar, não deixe o tempo passar para você, não deixe as coisas passar na sua vida. Não busque a piedade dos outros, porque você não precisa de piedade. Mostre que você é uma pessoa forte, mostre que você é uma pessoa de garra, mostre que você é uma pessoa determinada. Somente isso. Porque isso chama-se decidir. E quantas vezes você é decidido? E quantas vezes você decidiu e mudou? E quantas vezes você buscou essa decisão e realmente fez? É exatamente assim. É dessa maneira que a gente precisa fazer. É a nossa decisão. A decisão de mudar, a decisão de buscar, a decisão de realizar, a decisão de fazer exatamente o que tem que ser feito. E de uma maneira muito clara e de uma maneira muito transparente. Porque é essencialmente assim que a gente consegue fazer o quê? A gente consegue mudar. E a gente muda todos os dias, a gente muda a cada momento, a gente muda a cada hora, a cada segundo, a gente está sempre mudando. Porque a gente sempre está buscando o quê? O melhor para a nossa vida. E é exatamente assim que a vida da gente muda, ok? Então, se você quer mudar, se você quer buscar o melhor para a sua vida agora, esse é o momento. Vá e busque, vá e faça a diferença. Vá e crie exatamente essa diferença, que é a diferença da sua vida.
E mudar é todos os dias. E mudar é a cada segundo. E decidir é sempre já, é agora, não é amanhã e nem é depois, tá? Então, vamos lembrar que se nós precisamos de ajuda, vamos buscar. Decidi ser feliz e realizada profissionalmente e através de um terapeuta subprofissional estou conseguindo realizar. Aí, Silvana Moreira, de Minas Gerais, assim como a Sônia, a Sheila que escreveu aqui, né? Eu fico feliz com essas manifestações, porque a gente consegue compreender o quanto as pessoas compreendem o objetivo do nosso trabalho. Que é simples, é um bate-papo gostoso, mas também é um puxão de orelha que vale muito a pena, né? E que faz com quê? Com que a gente mude exatamente a nossa vida, tá bom? Eu sou terapeuta, eu sou palestrante, eu sou consultor de qualidade de vida, tá? Há mais de 35 anos. Estou aqui para ajudar você, para trabalhar com você, para fazer você decidir a mudar. E a decisão vem de você, ok? Até quarta-feira, ok? Saúde, paz e muito obrigado a todos que vieram. Bom descanso. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Silvana. Obrigado, Soninha. Vamos aqui, vamos botar nossa musiquinha aqui e vamos embora. Peraí, opa. Boa noite, Edson. Bom descanso e muito obrigado por suas orientações e reflexões. Ajudam muito. Saúde e paz. Obrigado, Ana Maria. Obrigado, Walter. Vanessa Ramos, muito obrigado, viu? Amo mudar. Que bom, que bom, que bom. Quem mais está aqui? Escreveu. Até amanhã. Ah, amanhã tem mais, né, Sônia? Amanhã tem mais. Amanhã tem muito mais. Boa noite, Silvana Moreira. O importante é chegar, tá bom? Tá? O importante é chegar. Keila, boa noite. Saúde e paz. Obrigado, Keila. Coronel Fabriciano, obrigado a todos que estão aí, a todos que chegaram, todos que vieram assistir e ouvir um pouquinho, tá bom? Gisele Melo, bom descanso, ótima palestra, meu palestrante e terapeuta. Até amanhã, se você não esquecer de mim. Obrigado, Morgana Eloy. Morgana Eloy é do PAF, o Plano de Assistência à Família. Tá? Vou falar do PAF semana que vem. Semana que vem não, quarta-feira. Desculpa, Morgana, quarta-feira eu falo. Tá bom? Eliane Jesus, boa noite. Obrigado, Eliane, pela participação. Mestre, obrigado, Sheila. Obrigado. Jay, boa noite, muita paz e saúde. Boa palestra, adorei. Obrigado, Jay. Obrigado, Silvânia. Lucielma, Cristina, muito obrigado. Fátima Fim, muito obrigado. Opa, peraí que tá correndo tudo aqui. Tô vendo devagar. Opa, vamos puxando aqui, peraí. Tudo calminho. Olha quem mais tá aqui falando boa noite. Palestra incrível, você é um ser iluminado que transmite muita paz, gratidão. Obrigado, Daiane Nascimento. A todos aí na sua casa, viu, minha linda? Adoro vocês. Um beijo muito grande, viu? Fique em paz sempre, tá bom? Então agora vamos todo mundo para a caminha dormir, que amanhã tem mais trabalho, tá bom? Para quem é de amanhã aqui no consultório, até amanhã. Para os outros, até quarta-feira. Beijo, saúde e paz.